Nas últimas semanas, a gente vem observando um crescimento no número de pessoas que testaram positivo para a Covid aqui no município de Passo Fundo. Bom, para entender melhor o que está acontecendo, como os médicos estão lidando com a doença passados alguns meses da pandemia, nós estamos recebendo aqui no estúdio Jardim a diretora médica clínica do Hospital São Vicente de Paulo, Jussara Gomes, que também é médica intensivista. Bom dia, doutora Jussara. Bom dia, Thaís. Bem-vinda ao Café Expresso. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar de uma coisa que as pessoas ainda não estão entendendo adequadamente, né? Esse aumento se deve ao fato de que a gente vai comentar lá na frente, né? Que a gente está tendo mais contato com as pessoas. Mas Isso. A minha primeira pergunta é a seguinte: em que momento, na sua visão, nós estamos da pandemia? Passados esses 8 meses, isso é uma continuação da primeira fase? Estamos aí na segunda onda da doença? É possível fazer essa classificação? Eu não sei se a gente consegue separar, viu, Thaís? Porque a gente não chegou a fechar nossas unidades no total, né? Nós tínhamos 3 unidades de UTI com 30 leitos, né? E a gente não chegou a fechar todas as unidades. A gente persistiu com uma unidade em tratamento de pacientes graves, e a gente diminuiu as enfermarias, e aí quando a gente achou que a coisa ia diminuir, começou a aumentar tudo de novo, né? Então, assim, eu não sei se eu consigo separar. Eu tenho a impressão de que é a mesma onda, digamos assim, né? A gente só deu uma arrefecida e, em função disso, talvez a gente tenha afrouxado um pouquinho e talvez isso seja a causa de a gente começar a ter casos novamente. A percepção que a gente tem é de que a população está cansada e todos nós estamos cansados. Agora é preciso ter um olhar um pouco mais sensível aos profissionais da saúde, que estão muito mais cansados do que nós, estão inclusive com partes do corpo machucadas por conta do uso de máscara, que é diferente do nosso uso de máscara. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre a rotina dos profissionais da saúde. Então, as pessoas que atendem os pacientes positivos nas unidades de terapia intensiva, elas se vestem, né, quando chegam, com toda a paramentação, com a máscara, com a N95, que é uma máscara que machuca mesmo, né, com óculos, com face shield, com tudo. E ela fica ali dentro todo o tempo. E é só isso que ela vê. Ela só vê paciente grave, ela só vê paciente em ventilação. E a gente permanece enclausurado, né? É um confinamento que a gente tem junto com o paciente. E a gente fica todo o tempo ali. E isso nos cansa. E realmente, assim, está todo mundo cansado? Sim, estamos todos cansados. Todos cansados de termos sido cerceados na nossa liberdade de ir e vir, né? Cerceados na nossa liberdade de conviver com os amigos. Mas isso não significa que o vírus foi embora. Isso não significa que ele é menos letal. Eu acho que eu comentei com você que um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele é músico, ele colocou no Facebook um pedido, né, para as pessoas se cuidarem, que o primo dele estaria internado na UTI com Covid, e ele falou essa frase: não é porque nós estamos cansados que o vírus é menos letal. Ele continua aí. E a gente ainda desconhece como é que ele funciona. E cada dia a gente olha na literatura, tem um relato de um quadro diferente, de uma nevralgia, uma coisa que não é aquela clássica de é falta de ar, de necessidade de ventilação. Então, existem várias formas pelas quais esse vírus se manifesta que a gente desconhece ainda. Enquanto a gente não tem uma vacina, apesar de o Gerson no outro dia ter falado que a Pfizer disse que tem uma que tem 97%, né, de estabilidade, de eficácia, isso. Ainda assim, a gente vai ter que continuar se cuidando, né? A máscara, e eu insisto, é a máscara, toma banho de máscara se for o caso, né? Mas a máscara é uma coisa que é a única que nos protege, né? O Maurício Cecconi é um pesquisador intensivista italiano. Ele, no começo da pandemia, ele ficou 75 dias dentro do hospital, sem ver a família, né? Com aquele macacão, com máscara, e ele ainda insiste, seguido, se você seguir ele no Twitter, procurar pelo Twitter, mesmo no Facebook, ele insiste: a gente tem que usar máscara, tem que permanecer com a máscara, álcool gel
e distanciamento social. Você pode repetir o nome para quem está nos acompanhando, daqui a pouco já vai começar a procurar ele nas redes sociais. Maurício Cecconi, né? Cecconi. Doutora Jussara, Passo Fundo conseguiu ficar aí pouco mais de 2 semanas sem a notificação de óbito. Que interpretação a gente pode fazer desse dado? Os médicos estariam conseguindo lidar melhor com a doença? Eu acho que uma das coisas, provavelmente, é isso. A gente aprendeu a lidar com ela, né? Porque todos esses meses trabalhando, a gente aprendeu um pouquinho melhor, estratégias, modificar as estratégias que a gente tem de atendimento. Mas eu acho que talvez a gente esteja fazendo os testes melhorando, a gente tenha feito mais diagnóstico, as pessoas tenham vindo um pouquinho mais cedo, né? Então a gente está conseguindo fazer aquela coisa de distanciar e isolar os positivos mais precocemente, tá? Porque naqueles aonde o vírus tem essa agressividade em relação ao estado inflamatório que ele causa, para esses, eu diria que é mais uma questão de sorte, porque tudo que nós fazemos nos hospitais todos de Passo Fundo é basicamente a mesma coisa. Nós somos são 3 hospitais, são equipes diferentes que atendem Covid, não no sentido de diferença, porque uma faz plantão na outra e a outra faz plantão na uma, né? Quer dizer, a gente fica se revezando entre as unidades. Com estruturas técnicas muito parecidas. As estruturas técnicas são parecidas. O que diferencia é, na realidade, a resposta individual que aquele sujeito tem ao teu tratamento, tá? Eu costumo dizer para os alunos, e costumo comentar assim, se você pegar 7 pessoas, 10 pessoas, todas mulheres, todas de mesmo peso, todas de mesma altura, que calçam o mesmo número de sapato, 35. Você compra 10 pares de sapatos, da mesma marca, do mesmo ano de fabricação, da mesma cor, do mesmo salto, e pede para elas usarem durante uma semana. Depois de uma semana, pede para elas trocarem entre si os calçados. Nem todas vão conseguir caminhar. É o mesmo calçado, é o mesmo tamanho, é a mesma cor, é a mesma marca, mas a individualidade da pressão que cada pessoa coloca no seu sapato é dela. Por isso, o importante é o cuidado para, nesse momento, não pegar o vírus, porque ainda se tem pouca informação a respeito da doença e não se sabe, é uma loteria, não se sabe como ele vai reagir em cada organismo, é isso? É exatamente, a resposta é individual. Os tratamentos são gerais, a gente vai adaptando conforme eles vão respondendo, mas a resposta é individual e isso a gente não tem como a gente adivinhar. Quem você classificaria como médica intensivista e diretora clínica como pessoas de maior risco hoje, passados esses 8 meses, além daqueles pacientes clássicos que a gente vem falando e citando as comorbidades também? O que é mais perigoso hoje? Eu não sei se eu diria perigoso, né? São aqueles dados que, digamos assim, facilitariam, tá, uma apresentação mais florida, né, mais intensa, uma inflamação maior, que são as pessoas obesas, tá, que são as pessoas que têm diabetes e hipertensão, que são as comorbidades que a gente já conhece, que são aqueles que não fazem uma atividade física, ou seja, o teu substrato físico para enfrentar uma doença não é um grande substrato, que não tem uma alimentação saudável e que toma pouca água, enfim. Mas os obesos, em especial, eles são inflamados já de natureza, então eles têm uma resposta mais acentuada. Bom, doutora Jussara, para a gente encerrar aqui, na sua visão, aonde tem ocorrido a maior parte das contaminações? Então, eu sei que eu vou tocar no calcanhar de Aquiles, né? Mas eu acho que, como a gente teve esse arrefecimento assim, dos casos, as pessoas, opa, acabou, né? E saiu, como diria aquele personagem Chico Anísio, eu vou para a galera, né? Então, todo mundo saiu. Uma noite dessas, inclusive, eu passei lá na Gari, tinha muita gente, mas muita gente, filas. Então, a gente parece que a gente está desdenhando, né, a gravidade. E por conta disso, por exemplo, tem várias pessoas, amigas, que não tem nada a ver com o hospital e nada, que também, ó, Jussara, eu positivei, que não são assim, não estou com falta de ar. É uma febrezinha, um arrepio de frio, é um episódio de diarreia, né, uma dorzinha de garganta. Então, estamos tendo contato, que eu acho que uma hora ou outra todo mundo vai ter contato.
Mas esse aumento parte por essa coisa de que a gente abriu a porteira e esqueceu que a doença ainda está aí, que a gente ainda não tem vacina. E isso é uma coisa importante. Usar a máscara, usar o álcool gel e manter o distanciamento social, que o Secone continua insistindo nisso, é a única coisa que nos protege. Doutora, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Bom final de semana de trabalho, porque vocês estão aí direto trabalhando e muito. Obrigada. Obrigada. Viu? Obrigada.